Então vamos lá. Eu queria fazer para vocês alguns combinados primeiro. Primeiro, que eu vou falar só no final. Eu tenho bastante conteúdo para passar e eu gostaria que vocês até tivessem com caneta, com papelzinho na mão, porque a maioria dos conteúdos que eu vou passar hoje, ele é relacionado a pessoas, a processos, a gestão. Então, a primeira coisa é isso, né? Que você me perdoe, mas não vou estar falando agora, né? Nesse momento, eu não vou estar respondendo no chat. Vou pedir para vocês escreverem no chat, participarem dele, mas eu vou estar dando atenção para vocês, então eu não vou ficar olhando para chat, né? E tudo que eu disser aqui, tudo que eu falar, é um ponto de vista que eu tenho, pessoal, né? Então a maioria desses treinamentos que eu fiz, das experiências que eu tenho, trouxe para mim um conhecimento que muitas vezes você vai falar assim, ah, isso encaixa no que eu quero, e às vezes isso pode não ser a sua realidade. Mas entenda que tudo é importante quando a gente fala de uma estratégia de network, tá bom? E o que o principal é assim, não tem certo e errado no que eu vou falar, né? Para uns é muito certo, para outros é errado, mas o que importa é assim, é que você pegue e absorva esse conhecimento que eu estou te passando, certo? Então vamos lá. Quem me conhece aqui, coloca no chat para mim. Eu conheço. Por favor, só para me ver aqui mais ou menos quem me conhece. Quem não me conhece, coloca eu não. Quem nunca me viu, quem nunca participou de uma live, quem nunca viu falar, escreve não, só para me conhecer vocês um pouquinho. Então põe aí, eu não, eu sim. Então vamos lá. Flávio, eu não. Kaelen, não. Paulo Coxinha, eu não. Lila, eu não. Mara, não. Terezinha, Selma. Acho que a maioria. Ah, eu sim, ó, tem um eu sim aqui. Eduardo. Que Deus abençoe, Eduardo. Tudo bem? Terezinha também. Então vamos lá. Vou pedir para vocês, se vocês deixam eu contar um pouquinho da minha vida. Posso? Poderia, rapidinho, falar um pouquinho de quem eu sou, de como começou a minha vida. Meu nome é Bauer Ribeiro e eu queria primeiro que vocês entendessem assim. Sabe por que às vezes eu falo muito rápido? É porque eu já fui gago. Você imagina assim, eu passei um bom tempo da minha vida passando três tipos de gagueira. O primeiro gago é aquele gago que só puxa. Você já viu aquele gago que vai falar com você e dá? É o primeiro gago. Eu tive essa primeira gaguice, né? Eu ficava e travava, certo? Eu passei para a segunda etapa, certo? Da gago. O gago é quando ele, além de puxar, não sai. Então ele fica, sabe? Foi difícil para mim. E o terceiro gago é o gago que nem tenta. Ele já pega perto de você e faz assim, ó, e sai. Você imagine para uma pessoa ter network, conhecer pessoas, falar em público, dar palestra, qualquer coisa, com essas características. Aí o que eu peço para vocês entenderem é assim, saiu dessa parte da gagueira e eu entendo. Eu acho que eu passei muito tempo calado, então agora eu falo rápido demais, certo? Mas entenda que todo gago passou muito tempo quieto. Então ele guardou para falar no futuro, certo? Então assim, eu peço perdão se eu estiver sendo rápido demais. Vocês levantam a mão para mim, por favor? Vocês levantam a mão e falam assim, oh, Bauer, menos, 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 tá? É isso. Então vamos lá. Eu nasci numa cidade de Paraisópolis, sul de Minas, né? Vivi lá durante 29 anos da minha vida. Tive uma empresa de motores elétricos. E numa mudança de governo, de planos, eu acabei quebrando. Por quê? Porque todo o dinheiro que tinha no país foi bloqueado. Quem é mais da minha idade conhece, pela Zélia Cardoso de Mello. E nessa época eu fiquei sem cliente nenhum. E eu tenho quatro filhos. Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que me remodular, eu tive que criar de novo, eu tive que pensar novamente, porque a empresa que eu tinha, né, apesar de ter dois funcionários só, mas já deu um trabalho muito grande, porque eu não tinha gestão, eu não tinha experiência de produção, não conhecia nada de gestão. Então, para mim, numa cidade pequena, era assim, era eu criar uma produção, criar um processo da minha maneira mais simples possível, e dava certo. O que que acontece nessa época? Eu vi que quando teve a dificuldade de eu não ter, né, trabalho, de eu não ter empresa, me faltou uma coisa que era assim, eu não tinha amigos, certo? Eu tinha só aquele grupinho de pessoas do meu lado. Então era muito mais difícil eu resolver meus problemas, eu fazer minhas coisas. E apareceu uma pessoa para mim e falou assim, Bauer, pega um currículo e manda para uma cidade grande, manda para São José dos Campos, né? E lá você pode conseguir emprego. Por que que eu contei isso? Gente, a gente não tem ideia do poder e da força que é você ter um network, você ter um grupo de amigos para te ajudar. Nesse momento ali,
Uma pessoa pegou meu currículo e entregou numa multinacional aqui em São José. E o que que eu quero contar para vocês? Eu trabalhei 22 anos nessa multinacional. Eu entrei na produção, fui crescendo em todos os processos, virei supervisor lá dentro, só na parte de melhoria de processo, nessa parte de gestão. E resumo, quando foi o ano de 2021, eu tinha 22 anos de empresa, tinha especialidade em várias áreas de melhoria, mas uma coisa que me faltava, assim, eu não tinha mais para quem falar, né? Porque você imagina, não sei se vocês aí conhecem, o que que é uma fábrica? Você fica o dia inteiro dentro de uma fábrica, ou você fica o dia inteiro dentro do seu processo de trabalho, e às vezes você acaba não conhecendo muita gente. O que que eu entendi nessa época aqui, né? Que apesar de eu estar dentro de uma empresa, o meu nível de amizade era restrito para algumas pessoas. E o que que eu entendi nesse momento? Eu entendi que, assim, todo o processo que a gente faz, tudo que a gente cria, tudo que a gente quer criar na vida, a gente trava no momento. Ei, bati o pé aqui. Ó, o que que eu entendi naquele momento? Que eu estava na empresa em Paraisópolis, perdi tudo, aí fui para uma empresa multinacional, virei supervisor lá dentro, em toda a parte de melhoria de processo, na parte de gestão, e quando deu 2021 que eu saí, eu não tinha amigo nenhum. Sabe assim, você tinha aquelas pessoas de fábrica, mas você não tinha amigo fora. Então eu queria perguntar para você aí. Você escreve para mim aqui assim, ó. Você hoje, você está feliz com o network que você tem? Com o grupo de amigos que você tem? Escreve para mim sim, não, sim, quero melhorar. Coloca para mim, por favor. O que que eu agradeço, Cristiane, agradeço todo mundo aí por estar colocando. O que que eu vou dizer para vocês assim? Quem aqui já perdeu uma oportunidade porque não soube se apresentar, não soube se vender, sabe? Teve aquela oportunidade de estar junto com alguém e não sabia falar nem o que era, como que era, certo? Escreve aí, por exemplo, eu, para você ter uma ideia. E uma pergunta que eu te digo é assim: quem aqui já parou para pensar assim, ó, eu sei me apresentar? Se alguém chegar para mim e perguntar assim, o que que eu faço? Sabe? Nessa reunião de hoje, vocês vão entender que é exatamente isso que me travou. Eu fiquei muito tempo sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Eu tinha grandes oportunidades e eu não sabia como me apresentar, eu não sabia como me vender, né? Então, assim, o que que eu vou pedir para vocês? Eu quero que você pense assim, ó. Se você continuar da maneira que você está hoje, do jeito que você está hoje, com o grupo de amigos que você tem hoje, como é que você se enxerga daqui a 5 anos? Sabe? Eu demorei para entender isso, que as 5 pessoas que estavam do meu lado direito e as 5 do lado esquerdo eram ótimas pessoas, mas eram sempre as mesmas. Sabe assim, eu nunca me permitia estar conhecendo novas pessoas, ter acesso a outras pessoas. E veio uma chavinha na minha cabeça que foi assim: nossa, Bauer, para de ficar sozinho, entende? Entenda que a internet hoje ela te abre opções de você fazer um monte de coisa. E quando a gente descobre o poder que a gente tem de criar amigos, de criar uma rede de contatos, é muito grande. E a pergunta é essa, né? O que que te impede hoje de ter novos amigos? Eu vou começar a apresentar para vocês uma live de hoje, para vocês entenderem assim. Tem gente que acha que está preparado, acha que está pronta para o mercado, certo? Só que quando tem a oportunidade, ela nunca parou para se preparar, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. Então eu vou pedir para vocês permissão para mim começar a mostrar um slide para vocês. Pode ser? Vocês permitem? Então vamos lá. Deu? Tudo certinho? Faz joinha para mim quem deu. Que eu vou pedir para vocês agora? Se vocês puderem virar o celular de vocês e colocar ele na posição vertical, horizontal, vocês vão enxergar melhor, tá bom? Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao processo de network. Tá dando para enxergar certinho? Vocês estão enxergando bem? O tamanho tá bom? Tudo certinho? Então vamos lá. Primeira coisa é isso. Eu queria que vocês me respondessem. O que é network? Certo? Deixa eu. Ó, o que é network? Eu perguntei para várias pessoas assim, o que é network? E sem incrível que pareça, a maioria das pessoas não souberam me responder.
E uma coisa que eu achei engraçado é que, assim, eu comecei a ir de empresa em empresa, convidando as pessoas para virem, e a pessoa falou para mim assim, Bauer, não tenho a menor ideia do que é network, mas vou. E quando eu comecei a falar sobre network, eu quero explicar hoje. Network é uma rede, né? Somente é uma rede de contato, é uma rede de relacionamentos, certo? E o principal objetivo do network, certo? É manter contatos profissionais, certo? Com o objetivo de criar oportunidades e trocar experiências. Vou dizer uma coisa para vocês. A partir do momento que eu comecei a criar um grupo de pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu tinha, com as mesmas curiosidades, querendo o mesmo treinamento, começou a abrir oportunidades para mim adquirir novos conhecimentos com esse grupo, certo? Que eu nem imaginava ter. Então, a primeira coisa que você tem que guardar é isso. Um network bem feito, ele traz grandes oportunidades para vocês. Eles traz assim ótimas oportunidades de você adquirir conhecimentos que às vezes você paga por um valor muito caro e no network você acaba conseguindo ele por um valor muito melhor ou até de graça, certo? Vamos lá. Então, ó, o que que é a pergunta? Network é relacionamento. E o que eu queria falar hoje para vocês é isso. Relacionamento é uma ligação ou uma conexão entre duas pessoas ou mais, certo? Para existir um relacionamento, é a capacidade de a gente manter essas relações, certo? O que que é importante a gente entender é que quando fala em network, não é você ir lá e entregar um cartão. Não é você ir lá e falar assim, olha, minha empresa é tal, eu te ofereço tal coisa. Não, no network, a gente cria a capacidade da gente manter essas relações, sabe? De você ter os contatos com essas pessoas constantemente. Então, é saber conviver bem com seus semelhantes. Quando eu falo num grupo de network, quando a gente fala em ter pessoas junto, é você entender assim, a gente vai estar sempre preocupado no bem-estar dessas pessoas, certo? Em como que esse grupo ele pode crescer junto, quais são as necessidades desse grupo. Então eu queria mostrar para vocês isso. O que que é, né, você ter um bom relacionamento, certo? É, o que você precisa ter para ter um bom relacionamento, certo? Isso que eu queria falar hoje. É conhecer você. Eu queria que você colocasse no grupo para mim desse jeito. Eu já cuidei de mim? Eu já fiz alguma coisa para me conhecer, para saber quem eu sou? Eu já fiz algum curso, já participei de alguma coisa? Coloca no grupo para mim, por favor. Se você já parou um dia e investiu em você, por favor. Sim, sim, sim. Que ótimo. Tem gente que já fez. Parabéns. Então, ó, o que que eu vou falar hoje? Hoje a ideia é da gente falar assim, ó, conhece-te, né? Conhece a ti mesmo, pois em ti estão todas as respostas. Eu demorei para entender isso, que para começar a fazer alguma coisa para mim, eu tinha que me conhecer, eu tinha que me dedicar a um tempo para saber quem eu sou. Antes de eu pensar em relacionamento, antes de eu pensar em ter alguém, antes de eu pensar em estar com alguém, né? E o autoconhecimento é a principal chave, né, para lidar com pessoas e desenvolver novas gestões. O que que eu entendi de todos os meus gestores, né? O que que eu entendi de todas as empresas que eu vou? O que que eu entendi que os funcionários querem, o que as pessoas como cliente querem? É isso. Primeira coisa é conhecer ela mesma. E eu queria, nessa reunião de hoje, né, trazer uma consciência para vocês desse jeito. Eu demorei, né, vamos pensar aí, eu demorei para entender que eu era muita emoção e deixava a minha razão do lado, certo? E conheci muitas pessoas que eram muito razão e não tinham um mínimo de emoção. Então, quando eu entrei no mercado, quando eu comecei a conhecer mais clientes, quando eu comecei a ter a oportunidade de ter mais contato com pessoas, eu queria entender a pessoa, né? Eu queria entender essa gestão. E essa consciência, né, de que tinha emoção e razão, me trouxe uma consciência muito boa, que é assim, tem momento que você está alegre, tem momento que você está feliz, tem momento que você está extremamente emotiva. E o que é interessante é você entender que para esse processo de vendas, de contato, você pode estar com uma pessoa naquele dia que ela está num momento delicado. Não é ela, entende? O que você está encontrando, o que você está vendo, é o momento que ela está. Então, nesse momento, eu queria te apresentar isso. A gente precisa cuidar da inteligência emocional, certo? O principal ponto aqui é a gente deixar de lado a situação que a pessoa está, o momento que ela está, e pensar na gente. Pensar assim, olha,
A gente precisa lidar mais com razão do que emoção. Perfeito? Tô claro? Tá muito rápido? Faz o joinha para mim assim se eu tô muito rápido, tá bom? Então vamos lá. Próxima coisa que eu quero te dizer. Responde para mim, por favor, certo? Quem aqui vê que a sua empresa ainda não decolou, certo? Quem aqui está cansado de tanto trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter resultado? Quem aqui está com pouco dinheiro, apertado financeiramente? Quem aqui tem pouco cliente? Uma coisa que eu demorei para entender é que se você pegar a linha do raciocínio que a gente está começando a criar aqui na live, você vai entender que é assim, eu estou dizendo que a gente precisa conhecer a gente, que a gente precisa conhecer nossas emoções e entender que talvez a situação que você se encontra, talvez o momento que você está vivendo, seja apenas um motivo de uma emoção errada, de um momento errado, de uma postura errada, certo? Então, se você se encontra em algum desses locais que eu estou te dizendo, presta atenção aqui agora. Primeiro ponto, eu entendo plenamente o que você está passando, porque eu já passei por isso, entende? Uma das coisas que eu vi é assim, casamento acabam com dificuldade financeira. Uma das coisas que é importante, entende? Segundo, empresas fracassadas acabam com família. E não ter dinheiro acaba com qualquer pessoa. O que eu falo para vocês isso? Eu demorei para entender que, assim, tudo estava ligado a dinheiro, tudo estava ligado à parte financeira. Não era. Era assim, ó, eu precisava criar uma mentalidade diferente, criar um grupo diferente de pessoas do meu lado, para que eu pudesse passar por isso. E o que eu estou oferecendo para você hoje aqui é assim, é um processo para mudar sua mente, mudar sua vida e mudar sua empresa. O que você vai notar nesse processo que a gente está falando, certo? É que vai ter momentos que a gente vai falar para você mudar sua mente, certo? Mas se você não mudar a sua vida, não mudar a situação da sua empresa, não vai adiantar todo esse treinamento que a gente está fazendo hoje, né? A ideia principal aqui é separar exatamente como essa linha no meio, certo? O que eu peço para você entender? O que você escolhe nesse momento? Você escolhe continuar do jeito que está ou você fazer diferente, certo? E pagar o preço pelo que você está fazendo. Você entende que vai ter momentos na sua vida que você vai ter que caminhar sozinho, que você vai ter que fazer diferente do seu vizinho, que você vai ter que fazer diferente das pessoas que estão do seu lado? É impressionante quando você para e analisa isso e você fala: gente, eu sempre fiz desse jeito porque todo mundo faz. Só se você quer crescer, se você quer mudar, percorra um caminho diferente. Decida fazer coisas diferentes, né? E a primeira pergunta é isso. Você tem consciência, certo, das motivações que te levam a determinadas condutas? Você para pensar assim, ó, o que que me faz, quais são as motivações que eu tenho que me faz ter certas condutas, certo? Toma um pouquinho d'água aqui, peraí. Você sabe o que te motiva? E o melhor, você sabe o que te desmotiva? Eu demorei para parar para pensar nisso. Eu não respondi essas perguntas, sabe? Eu tinha um processo que era assim: ah, isso aqui me motiva, isso aqui me desmotiva, tá? O que eu quis fazer nesse treinamento? É passar para vocês que o que te faz motivar, o que te faz desmotivar, são suas crenças. O que eu te digo exatamente foi isso. Depois de todo o curso que eu fiz de processo, de gestão, toda a parte de treinamento que eu fiz, eu vi que o que me motivava e o que me desmotivava não era o que eu estava vendo, o que eu estava aprendendo, as coisas, não, eram as crenças que eu criava. E eu queria te trazer hoje esse conceito, né? Primeiro ponto, crenças limitantes, correto? E crenças fortalecedoras. É bom que você entenda em que momento que você tem crenças que te motivam e crenças que te limitam. Vou dar um exemplo. Não tenho tempo para nada. Eu ouço muito falar nisso. Eu não consigo, né? Não vou conseguir, é difícil. Vou dar um exemplo pior ainda. Não vai dar certo. A gente passa o tempo todo falando isso para gente. Ah, não vou fazer isso não porque não tem tempo. Ah, não vou fazer porque eu não vou conseguir terminar isso aí. Ah, não vou fazer porque não vai dar certo. Certo? E você fica criando isso dentro de você.
E vou pedir para você fazer diferente, né? Nesse momento, eu peço para você assim, eu defino, de vez de falar eu não tenho tempo, defina, eu defino minhas prioridades. Segundo, eu nunca vou conseguir, fala, eu posso, eu consigo, certo? E não vai dar certo, mude, eu vou fazer dar certo. O que eu te peço é exatamente assim, pare de pensar as coisas que te limitam e invista e force as coisas que te motivam e te fortalecem. Nesse momento aqui agora, eu queria te apresentar uma matriz de formação de crença, certo? O que é matriz de formação de crença? Pensa assim comigo. Eu gosto de olhar para as pessoas, aí eu vou colocar a imagem de vocês aqui do lado. Aí, daí eu olho no rostinho de vocês, eu gosto disso. Então, ó, comunicação, verbal e não verbal. Tudo que você. Gostaria que vocês colocassem a mão aqui para mim e falassem assim para vocês guardarem, ó. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço e tudo que eu falo gera um sentimento. Guarda isso, certo? Tudo que eu vejo, ouço e falo gera um sentimento. E aí você vai pensar assim: desse sentimento gera um pensamento, correto? Esse pensamento que a gente fez, que gerou um sentimento, se ele for constantemente, ele vai virar uma crença. Então, guarda comigo: tudo que eu vejo, ouço e falo gera um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, e esse sentimento constante gera uma crença. Aí eu vou falar além. Tá caindo o mundo aqui. Não sei se vocês estão escutando a chuva aí, mas tá chovendo. Vamos lá. Então, ó, guarda isso comigo. O que é uma matriz ativa de, né, uma matriz de formação de crença? Ativa de formação de crença. Tudo que você vê, ouve, fala, gerou um sentimento, gerou um pensamento, pensamento gerou um sentimento gerou uma crença. Eu vou dar um exemplo em matéria de música, em matéria de leitura, em matéria de conversas. Se você começar a reparar que se você fala com muita gente e ela te coloca sempre, ah, não vai dar certo, não vai fazer, não sei o que, mas você está gerando essa crença em você. Então, preste muita atenção em como não deixar essa matriz gerar, crescer em você, correto? Então, vou passar para frente. O que eu peço hoje? Existe uma pirâmide que a gente vai falar de crenças, competências emocionais, né? E o principal que eu acho que você tem que ter é comportamento também. Então, vamos lá. Existe uma pirâmide que fala eu sou, eu faço e eu tenho, certo? Os comportamentos dela, certo? Eu sou, né? Então eu tenho que ser, eu faço, eu tenho que fazer, né? E eu tenho, eu mereço, eu não mereço. O que essas crenças fazem que você tem que entender? Só isso aqui, no curso que a gente vai fazer, eu vou me aprofundar bastante nesse assunto, mas nesse momento eu queria que você entendesse isso. Que se sua mãe, seu pai, seus amigos, quem foi na sua vida, falou para você que você não é capaz de fazer, criou em você uma crença, né, de identidade, e que se você hoje pensar, ah, eu vivo fazendo, ah, eu só faço, ótimo, você está no meio da pirâmide, correto? Se você olhar, você está no fazer. Para dar certo, para a sua vida melhorar, para que tudo dê certo, você tem que fazer a pirâmide. Primeiro eu sou, depois eu faço para me ter. Correto? Então, entenda essa pirâmide como um processo de crescimento. Tem gente que quer ter, busca sempre ter. Ah, mas eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Quando tem, não é feliz. Quando tem, buscou, conseguiu, não é feliz. Por quê? Porque nesse momento você não preparou o eu sou, certo? Vou dar um outro exemplo também, e isso é real comigo. Eu fazia muito pelos outros, fazia. Aí chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, eu não estava cuidando de mim. E quando eu comecei a cuidar de mim, eu vi que eu sendo mais eu cuidando de mim, eu conseguia fazer muito mais. E automaticamente eu consegui ter muito mais. Tá bom? Então, essa pirâmide é uma parte que a gente vai se aprofundar depois um pouco mais no curso, mas eu queria trazer só para vocês conhecerem. Tá bom? Vamos lá. Aí perguntam para mim assim, mas como é que eu interrompo uma crença, né? Se eu passei minha vida inteira ouvindo coisas negativas, como é que eu mudo para coisas positivas? E é isso. Aqui tá, ó. Pensar positivo, motivar, né? Questionar o motivo daquilo, controlar seus pensamentos, reeducar sua mente. Uma das coisas que a gente fala, né, é acreditar em você mesmo, certo?
mudar a perspectiva, criar uma crença fortalecedora, certo? E identificar, né, que a gente fala assim, e eliminar as emoções. O que que você vai entender de como que a gente interrompe uma crença é isso. Fala assim, ah, mas eu não tenho muitos amigos. Eu não tenho um grupo de network muito bom, certo? Eu queria ter mais pessoas do meu lado, pessoas que tivessem mais oportunidades, que me dessem mais conhecimento. E eu reparei que, assim, pensa primeiro no que a gente acabou de falar, pensa nas suas crenças, trabalha você primeiro, estuda quem é você, que você vai fortalecer o seu grupo, correto? Quem concorda comigo, dá um joinha para mim, só para mim saber que tá tudo jóia, por favor, certo? Vamos lá, se tiver rápido, me avisa, tá bom? Aí a pergunta é: uma formação de um bom grupo, certo? Fortalece nossas crenças positivas. Então entenda isso, gente. Eu demorei, e vou falar para você que eu demorei anos, eu estou com 56 anos. Talvez com meus 52 eu entendi o poder que é um bom grupo. Quando eu comecei a fazer minhas formações, quando eu comecei a fazer esses cursos e começou a trazer pessoas boas do meu lado, eu comecei a ver o quanto que eu melhorei como pessoa e quanto que minha empresa também melhorou, tá? E aí eu queria falar para vocês, alguém aqui conhece perfil comportamental? Coloca no grupo para mim, eu sim, eu não, eu sim, coloca só para mim ver como é que vocês estão aí. Quero ver quem já ouviu falar, quem já se aprofundou. Eu sim, eu não, o que é, perfeito, eu sim, ótimo, eu sim, eu não. Então vamos lá. Gente, vou explicar bem claro. Eu era um Bauer antes do perfil comportamental. Depois que eu aprendi o que é perfil comportamental, eu mudei totalmente. Eu mudei minhas posturas, eu mudei meu comportamento. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas vocês vão entender que eu, como marido, eu virei um outro marido, certo? Eu, como pai, virei um outro pai. E assim, vou dar um exemplo como amigo mesmo. Eu comecei a entender o que eram todos os comportamentos que meus amigos tinham, que eu não entendia. Entende? Então, hoje eu peço permissão para vocês para a gente aprofundar um pouquinho no perfil comportamental. Vou dizer para vocês: meus filhos falaram assim, pai, você mudou muito. Minha mulher virou para mim, vou falar hoje real. Ela falou assim: ó, Bauer, como é bom eu entender quem é um influente alto. Entende? E eu entendi o que é uma estável alta. Para quem entende de perfil, vai ver daqui a pouco. Então vamos embora. Se tiver rápido demais, fala para mim, diminui, tá bom? Eu tô indo aí. Vamos lá. Primeira coisa, saiba que se suas atitudes, sua fala, né, e seus comportamentos influenciam muito, 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 eu vou falar aqui, ó, muito, 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 as relações com as pessoas ao seu redor. Perfeito? Então vamos lá, guarda isso. Atitude, falas e comportamento. O que que eu quero que você entenda? Eu não vou aprofundar muito, porque no curso a gente vai falar sobre isso. Para ficar de uma maneira didática, entenda assim: um estudioso foi lá e dividiu os grupos de pessoas em quatro grupos. O primeiro é dominante. O que é o dominante para você entender? É aquela pessoa que tem como característica a dominância, certo? E o que é dominância? Um estilo, um perfil, um jeito de falar, um jeito de mostrar. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais. Dividiu que tem um outro grupo que é influente. Perfeito? Ele tinha influência muito alta. Para você entender, gosta de pessoas, gosta de estar com pessoas, ele entendeu o que é isso. Um era dominante e o outro era influente. O terceiro é estável, certo? Estabilidade. Aquela pessoa que parece que está tudo bem, tudo tranquilo. E ele achou que esses três grupos aqui, faltava um, que era o conforme. O que é o conforme? Conformidade. Então pensa assim para ficar de uma maneira tranquila. Dividiu esses quatro grupos, certo? No estudo que ele fez, que a gente vai aprofundar no curso depois, né? Vocês vão ver que assim, esse estudo de que quatro tipos de personalidade incluíam todo mundo. Perfeito? Então vamos lá. Nesse tipo de estudo que ele fez, eu vou dar um exemplo real. Ele dividiu em dois grupos. Quem gosta de falar e quem gosta de ouvir. Então, vai pensando no grupo que você tem, vai pensando nos clientes, vai pensando nos amigos, vai falando assim: nossa, eu tenho aquele amigo meu que fala demais, e tem aquele amigo meu que não fala nada, só gosta de ouvir. Então, ele, nesse estudo dele, ele colocou isso: gosta de falar e gosta de ouvir. Aí separou dois grupos, certo? Ele falou assim: ah, tem uns que gostam demais de resultado, né? Aí ele falou assim: ah, esse aqui gosta demais do resultado e o outro gosta de conexão. Perfeito? Então, vamos guardar que existe, nesse estudo dele, ele separou esses quatro.
Depois, ele falou assim: vou colocar o nome desse grupinho aqui de dominante, que busca só resultado. Então, são pessoas de resultado que gostam de falar. Depois, ele separou outro grupo, que são os influentes. Correto? O que é um influente? Gosta de relacionamento. Aí ele pegou o terceiro, falou assim: ah, isso aqui é estabilizado, né? Gosta de tudo estável, gosta de colaboração. E por último, ele colocou conforme, correto? Que é um grupo, né? Que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não conheço muita gente assim. Conhece sim. Você vai reparar que esse grupo de conformidade é às vezes o que mais incomoda algumas pessoas, mas vai guardando as informações. É, entendeu? Eu vou falar porque eu sou conforme no meu adaptado aí. Não vou nem falar o que é adaptado, certo? Mas depois vocês vão ver. Aí você pensa no tipo de quatro perfil. Ele escolheu esses quatro perfis e colocou. Vai guardando que essas informações são para os seus amigos, para os seus clientes, para namorado, para marido, para filho, correto? Vai guardando. São quatro tipos de perfil. Aí o que ele fez? Ele falou assim: ah, eu preciso dar característica para essas pessoas. Então, o que ele pegou? Ele pegou, foi lá, né, e dividiu essas pessoas. O que eu vou explicar para vocês? Tá vendo essa cena do churrasco? Guarda o que é essa cena do churrasco para o treinamento mais para frente para vocês entenderem. Pensa no Bauer fazendo um churrasco, correto? Pensa assim, ó, existe o Bauer e existe o churrasco. Eu cheguei um domingo e falei para minha esposa assim, falei, bem, eu vou fazer um churrasquinho para nós aqui em casa. E eu coloquei, olha a cena, eu coloquei na pia, né, lá da pia uma mesinha, coloquei assim e coloquei a churrasqueira elétrica. Peguei a carne do bife, deixei a temperatura, olhei no YouTube para ver como que fazia uma carne boa para agradar a minha esposa. Correto? Vai guardando, ó. Eu queria agradar a minha esposa. Aí eu fui lá, churrasqueira elétrica, carninha lá, a tábua de vidro, a faca. Aí eu fiquei assim, cadê o bendito pegador de churrasco? Não achei o bendito pegador de churrasco. E eu comecei assim, nosso vídeo não tá legal. Nossa, mas a carne vai queimar. Nossa, mas você imagine um cara estressado, nervoso, para sair um bifinho num churrasco para agradar a esposa. Num sábado de tarde, a mulher nervosa comigo porque eu tava bravo com o tipo de carne, com o tipo de pressão. Ela falou, Bauer, viva a vida, certo? Aí o que eu tô dizendo para vocês, você imagine eu nervoso, estressado, fazendo. A minha conformidade foi lá em cima, eu queria tudo certinho, tudo arrumadinho, então não tava dando certo, não tava agradando minha esposa. Aí o que eu tô falando para vocês? Guarda essa emoção. Perdi um tempo, perdi emoção, perdi estado, né, de alegria dentro de casa, porque eu tava muito no conforme alto, certo? Aí eu vou dizer para vocês uma coisa assim: meu sogro pega aquela bacia de frango, certo? Que eles prepararam, joga na churrasqueira, pega uma carne que eles limparam lá, fizeram, joga um balde inteiro num churrasco, dentro de uma assadeira lá, joga linguiça, carne, frango, mexe de qualquer jeito, toma cerveja, fala, grita, sai da frente da churrasqueira, e a carne fica maravilhosa. E eu com esse processinho meu aqui, ficou uma carne dura, ficou uma carne ressecada. E vou falar para vocês, ó, não foi legal não. Por que eu estou dizendo isso para vocês guardarem? Perfil comportamental, aprofunde-se nisso, certo? Entenda o que é perfil comportamental. Se tiver oportunidade de ver pessoas dando treinamento, dando oportunidade, aproveite. Nesse curso que eu vou dar, né, que a gente vai falar, ele é básico, né? Ele fala muito disso, de comportamento de pessoas, de clientes, de família, né? E isso é muito importante, perfeito? Então vamos lá. Guarde. Perfil comportamental são quatro. Queria aprofundar muito nisso, mas meu tempo aqui hoje é curto, certo? Vocês precisam saber todas as características de cada um, como que é muito legal isso. Você tem perfil comportamental, né, que é o seu, o perfil da equipe, que é importante entender, e o principal também que eu acho, né? Você tem que hoje dar muita atenção no do cliente, perfeito? Eu vou dar um exemplo real. Eu já fui em lugares que se a pessoa não sorrir para mim, certo? Eu não volto. Pode ser o melhor preço do mundo. Pode ser o preço mais barato. E se a pessoa não chegar e dar um sorrisinho e falar, oi, Bauer, eu não volto, certo? E já fui em lugar que o dono da empresa é extremamente amigo. O preço é mais caro, eu vou longe, né? Eu saio do meu bairro, vou para outro bairro, mas eu sou muito disso, certo? Então, o que eu digo para vocês? Entenda que tem cliente que precisa de sorriso, certo? Tem cliente que precisa você pegar na mão dele, falar um oi. Tem outros, que nem a gente estava falando do conforme, eu gostaria muito de falar sobre isso, mas não dá tempo, certo? Mas assim, o conforme, às vezes, ele não gosta de contato.
Mas se você chegar e falar para ele exatamente o que que é, como que é o produto, quais vantagens que tem, ele compra de você. Então, assim, eu peço para vocês, analise o perfil comportamental, claro. Nesse curso que eu estou fazendo, né, que vocês vão ver, ele é ótimo para isso. Ele vai te dar uma visão clara de tipo de perfil de cliente, como que você tem que trabalhar, como que você tem que fazer isso dar certo. E vamos embora, porque o nosso tempo é curto. Então, ó, primeiro, tomada de decisão. Guarde isso para você. Quando você pega um influente, um estável, ele é emocional. Quando você pega um estável com conforme, ele é demorado, certo? Se você pega um dominante com conforme, ele é racional. E quando você pega um influente com dominante, é rápido. O que é bom você entender isso aqui, que a gente vai aprofundar também? É que o tipo de pessoa que chega para você, ele tem esse comportamento na hora de tomar uma decisão. Então, se você está preparando um curso, se você está preparando um treinamento, se você está preparando alguma coisa para oferecer para um cliente, se está preparando um atendimento, guarda isso para você. O tipo de decisão que ele tem depende do tipo de perfil que ele tem. E é importante você se aprofundar, porque quando você olha para uma pessoa, dependendo do jeito que ela fala com você, você vai ver qual é o tipo de perfil dela. Você acostuma com isso, entende? Se a pessoa parou, esticou, fez. Eu vou dar um exemplo. Eu já chego assim, oi. Ah, você vê, ó, oi. Sabe, já tem um sorriso antes. Antes de falar qualquer coisa. Já deu para notar, certo? Aí você chegou aquela pessoa toda certinha, cabelinho arrumadinho, não sei o que lá mais, sabe assim? Você já notou que ele já é um pouco mais estável, um pouco mais dominante. É, e mais conforme. Então, vai entendendo. Chegou aquele cliente e fala assim, ó, faz para mim aí. Entrega logo o negócio para mim. Como é que é o negócio? Você já está vendo a dominância tomando conta, sabe? Então, é legal você aprofundar em perfil. Perfeito? Vamos lá. Para montar um bom grupo de network, é extremamente importante você conhecer perfil, certo? Entenda isso. Você vai ter no grupo pessoas que são extremamente abertas, estão extremamente a fim de ter relacionamento. Tem outras que não. Eles querem treinamento, eles querem processo, eles querem resultado. Entende? Então, assim, num grupo de network, entenda. Eu preciso criar, primeiro, quem é você? Eu preciso criar quem são os perfis. Vai guardando esse tipo de informação para você entender a necessidade de um bom grupo de network. Vamos lá? Próximo. Um grupo de network formado por perfis diferentes. É, eu tô acostumando aqui. Por perfis diferentes, proporciona o surgimento de novos pontos de vista. Você entende? Então, assim, ó, vamos lá. Para você fazer parte de um grupo e você ter perfis diferentes dentro desse grupo, é muito bom para a gente, certo? Você vai ver que, assim, tem pessoas que exigem de você um comportamento que você não tem, mas é ótimo, certo? Porque se você cria um tipo de atendimento, ou você tem um grupo de network que te desafia a falar, a te apresentar, que se desafia a criar um produto certinho, bem descrito, de você ter as características do seu produto, da sua empresa, isso muda tudo. Perfeito? Vamos embora. Não trate as pessoas, ó a frase, não trate as pessoas como você gostaria, né, de ser tratado, mas sim como elas querem ser tratadas. Eu conheço um monte de gente que fala assim, eu não vou participar desse grupo não, certo? Ah, o grupo lá tem muita gente que quer se aparecer, certo? Ou o contrário, pega um monte de gente no grupo, tudo calado. Aí fala assim, eu não quero participar desse grupo não, muito calado, pessoal muito quietinho. Ótimo! Você participando de grupos de perfil diferente, você vai aprender a tratar pessoas diferentes. Você vai ter convívio e vai ser, né, você vai ser desafiada a ter comportamentos que são necessários no meio que a gente fala hoje em dia, né, no meio comercial. Perfeito? Então vamos lá. Próximo. O que te impede de crescer são suas historinhas. Perfeito? Escreve para mim aqui quem tem historinha aí. Fala assim, olha, eu tenho historinha, eu conto um monte de historinha para mim. Coloca para mim no grupo, só para mim saber um pouquinho aí. Quem vive contando historinha aí? Fala assim, olha, eu passo meus dias inteiros contando historinha, né? Eu vou dar risada aqui porque eu também, viu? Passei um tempão criando um monte de historinha. Então põe aí, eu tenho. Ó, eu tenho várias, gostei disso. Ótimo. Então vamos lá. Gente, eu quero só um joinha. Tá bom a velocidade? Tá muito rápida? Tá tranquilo? Obrigado. Vamos embora. Então, o que que eu vou falar para vocês? O que te impede, então, são suas historinhas. Primeira historinha. Ó céus, ó vida,
Ó azar, né? Eu sei que não vai dar certo, eu sei que eu não vou conseguir, certo? Ó vida, ó azar, correto? É a síndrome de Hard. É uma bendita vozinha que fica para você assim, ó, não vai dar certo, não adianta, não quero, não consigo. Sabe? O dia inteiro você fala isso. Nossa Senhora, eu não vou fazer parte desse negócio não, porque não vai dar certo. Guarda que você não precisa dessa historinha, certo? Segunda historinha, certo? Que aí as pessoas contam demais, demais, demais. Deixa eu dar um abraço na Adriana aqui. Ô, Adriana, prazer revê-la. Eu vi você aqui no cantinho. Deus abençoe. Vamos lá. Segunda historinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gente, como eu conheci pessoas que chegam para mim e falam assim, ó, abertamente: Ah, eu sou mesmo assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo. Certo? E isso vira duas historinhas que estragam a vida de qualquer um. Certo? São historinhas que o pessoal fortalece isso em você. Quando você fala assim, ó, eu nasci assim mesmo, cresci assim mesmo, a pessoa fala para você assim: Isso mesmo. É mesmo assim, não faz diferente, não. Aí você lembra lá no começo do treinamento que eu falei assim, ó, tem dois caminhos, que tem um caminho que todo mundo faz e tem um caminho que você tem que se desafiar. Nesse momento eu falo para você desse jeito. Entenda a necessidade de um grupo de network, guarde na sua. Você precisa fazer da maneira certa, você precisa estar com pessoas certas, você precisa ter os treinamentos certos, entende? Então vamos lá. Para de ficar ouvindo essa vozinha que não vai dar certo. Segundo, para de ficar falando que é assim mesmo, que a história é essa mesma e assim por diante. E aí eu vou pedir licença para me falar um pouquinho mais de algumas historinhas. Não posso investir, eu tenho medo de investir. São historinhas da maioria dos empresários, da maioria das pessoas. Fala assim, ó, eu tenho medo, não dá para investir nesse país. Para, investe nas coisas certas, do jeito certo, da maneira certa, que você tem resultado. Perfeito? Nesse momento agora é assim, tem medo de investir? Parabéns. Você tem que planejar o seu investimento, mas tem que ser da maneira certa. Perfeito? Resistência à mudança. Todo mundo fala comigo, ai, Bauer, eu não posso mudar, não. Todo mundo faz assim, ah, mas eu já tenho meu grupo, eu já tenho as pessoas que fazem parte do meu grupo. E aí eu vou te dizer assim, ó, quando a gente pensa em mudança, a vida da gente muda. Ficou esquisito, né? Mas tudo bem, certo? Vamos lá. Foco excessivo a curto prazo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, eu quero fazer um negócio, mas que resultado que eu tenho em 15 dias? O que que isso traz para mim até sábado? Entendeu? Sabe aquele pensamento, uma historinha ridícula? Vou falar ridícula, desculpa a palavra, mas é verdade. Que assim a pessoa falou para você assim, não, isso aí não dá resultado. Mas ela nunca fez inteiro. Ela nunca participou de um processo inteiro. Ela nunca fez o que é correto fazer. Então, assim, para você ter resultado, você tem que pensar resultado a curto, médio e longo prazo. E isso que é importante. Perfeito? É você ter um planejamento para você ter o resultado no tempo que você precisa. Mas entender que foco excessivo em curto prazo te destrói, porque aí você não faz nada. Perfeito? De novo, crença que é preciso fazer tudo sozinho. Tem gente, eu vou dar um exemplo real. Eu conheço gente que ficou 4, 5, um mês criando post no Canvas. Perfeito? Aí fica lá, ó, eu tenho que fazer post, eu tenho que fazer post. E aí, tem pessoas que oferecem o post por 20 conto. Você entende que, por exemplo, assim, o tempo que está fazendo para aprender, ótimo, para você saber como que é o processo, para você conhecer, se você está apertado, ótimo. Mas só que entenda isso. Tem hora que é melhor você encontrar pessoas boas. Porque eu vou dar um exemplo no grupo de network. Grupo de network, normalmente, essa parte de marketing, um colabora com o outro, um ajuda. Você tem empresas lá que fornecem para você um monte de coisa baratinha, entende? E o que eu falo além, essa crença de que precisa fazer sozinho serve para tudo. Eu vou falar em gestão de empresas. Gestão de empresa, quando o dono da empresa acha que faz tudo sozinho, normalmente essas empresas não dão certo. Pode até dar certo porque o dono da empresa fica lá 24 horas por dia, trabalha o dia inteiro, não tem final de semana, aí tudo bem. Mas hoje em dia, saber delegar, saber passar isso para o funcionário, delegar essas funções são as principais coisas que a gente precisa fazer. Segundo, medo de fracasso, né? O quinto aí, medo de fracasso. Muita gente nem tenta fazer nada com medo de fracassar, certo? Próximo, subestimar o valor do marketing, né? E da marca. Vou dar um exemplo. Tem gente que nem sabe como é que a empresa chama. Você pergunta para a pessoa não tem a empresa montada ainda. Não sabe o que oferece.
né? Não sabe entender que, por exemplo, assim, ela tem que fazer o básico, ela tem que começar do início, do planejamento, da estrutura, do marketing, né? De saber montar um grupo de network muito bom, certo? Porque eu vou dar um exemplo. Quando você conhece o valor da sua marca, quando você conhece a sua empresa, o resto tudo aqui funciona. Perfeito? Vamos lá. Aversão a risco. Essa crença também, essa historinha aí, eu acho que é esquisito até, né? Tem muita pessoa que fala assim: ah, não, eu não vou arriscar, não. Como eu falei, a gente no curso precisa aprofundar isso. Crença de que a concorrência é insuperável. Ó, insuperável. Vou dar um exemplo real. Tem gente. Eu vou dar um exemplo lá na Adriana, lá em cima, lá que tá trabalhando lá. Adriana, de novo, um abraço. Ó, eu tô pegando ela, tadinha dela. Ó, crença de que a concorrência é insuperável. Tem gente que não para pensar que num grupo de network, você começa a entender o valor que você tem, o poder que você é, o que te faz diferente do mercado, quais são as características principais que você tem. E eu vou dizer para você, num grupo de network bom, ele pega você e mostra para você que pelo padrão que você tem, pelo que você oferece, certo? Você é muito mais do que outras pessoas. Se você se preparar para ser o melhor atendimento, ter o melhor produto, saber fazer uma análise de mercado e estar preparado com um grupo legal, essa historinha também aqui já passa. Próximo, né? Estou tentando ser rápido aqui, gente. Vamos lá. Falta de visão de planejamento estratégico. Coloca no grupo para mim aqui, por favor. Sem mentirinha, certo? Quem tem um plano estratégico correto, certo? Dos seus próximos, vou colocar aí um mês, que sabe exatamente o que está fazendo, o que está programado, que está claro na sua vida, fala assim, ó, eu sei exatamente o que eu faço, eu sei exatamente o que eu tenho, sabe? Coloca para mim no grupo aqui, certo? Assim, ó, plano estratégico. Quem para fazer um plano estratégico? Tá? Eu tenho, eu preciso. Ótimo. Vamos. Ó, eu não. Entenda isso, gente. Um bom grupo de network, ele obriga você a ter isso. Você entende? Você entende que se você está fazendo parte de um grupo, como eu falei lá no início, um bom grupo de network, que as pessoas estão ali para resultado, certo? Para ter uma equipe de motivação, para ter uma equipe de plano, de metas, você vai ver que assim, ó, o plano estratégico, ele é a base de tudo. Então vai guardando as informações aí. Vamos lá. Subestimar o valor dos clientes. Novamente. Gente, tem gente. Escreve para mim aí. Qual foi a última vez que você mandou assim um oi para os seus clientes? Assim, oi, boa tarde, para cliente que já comprou de você e você nem mais falou com eles. Que escreve para mim assim, ó. Eu cuido dos meus clientes. Não, põe só assim, ó. Põe só eu. Se for eu, não, eu não. Põe assim, como é que é? Ok. Põe assim. Ok significa que você cuida dos seus clientes. Coloca para mim um ok aqui, só para mim entender um pouquinho, rapidinho, ó. Ok, ok, coloca assim, ó. O ok é, eu dou valor, né, nos meus clientes fiéis, certo? Coloca para mim, por favor. Ok, aí, ó, Marta, ok. O que que você vai reparar nisso aqui? Ok, muito bom, ok. Vou dar um exemplo nesse momento. Subestimar o valor dos clientes, né? É impressionante como às vezes a gente esquece de criar network com os nossos clientes, entende? Aí você fala assim, nossa, o Bauer está falando de network em grupo, de empresas. Ótimo. Nesse meu grupo, você vai reparar assim, eu exijo, né, que você invista no seu cliente em primeiro lugar, entende? Porque você tem clientes que já compraram e às vezes você nunca mais falou com ele, perfeito? Então vamos lá, essas historinhas, passou. O que que eu vou pedir para vocês aqui, né? Vamos falar um pouquinho de metas, tá? O que que é essa meta? Imagine, a gente a gente quer pensar no eu, no meu estado emocional, de quem eu sou, da minha inteligência emocional, perfeito. Aí nós falamos de perfil. Aí depois do perfil, a gente falou um pouquinho das historinhas, e agora eu quero falar de metas, tá? Metas, né, a gente precisa ter duas metas claras, tá? Metas pessoais e metas profissionais. Primeiro, algumas das razões pelas quais você precisa ter meta, né? Senso de direção e propósito. Outra pergunta aqui no grupo que eu preciso saber também. Coloca só para mim assim,
Para meta claras, eu tenho metas claras. 2, para que não tenho metas. Ou você tem metas claras e objetivas, ou você não tem meta. Coloca para mim. 2, não tenho. Deixa eu só ver como é que tá. Ó, perfeito, tem metas. 2, não tenho, não tenho. 2, não tenho. Que ótimo. Então, vamos lá. A média ali, mais ou menos, tá que tem e não tem. Aí, ó, 2 não tenho, não tenho, não tenho. Ótimo. Então, a maioria não tem. Deixa eu deixar claro para vocês nessa parte da nossa live. Senso de direção e propósito. Segundo, motivação para atingir o objetivo. Impressionante quando você cria uma meta, como você atinge seus objetivos. É impressionante. Faça uma meta clara, objetiva, que você atinge. Correto? Segundo, medição do progresso. Impressionante. Quando você cria a meta, você tem assim, ó, fiz essa primeira parte, fiz a segunda, fiz a terceira, você vai acompanhando o crescimento dela. Entende? Então, meta, ela só tem resultado, ela só é real quando você tem como medir esse processo, certo? Terceiro, foco. Quando você cria um projeto de metas, você tem foco. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer apenas uma ação. Nesse nosso curso aí, você vai ver que tem uma parte dele que é específica para isso, para você direcionar foco para as coisas que dão resultado. Perfeito? Segundo, autoaperfeiçoamento. Quando você tem meta, você vai se aperfeiçoando. Você vê o que deu errado, você faz as alterações e você consegue ter resultado. Perfeito? Realização pessoal. Quando você faz uma meta clara, você se sente realizado. Você fala assim, ó, eu sou gago, mas consegui falar. Entende? Eu sou gago, falo rápido, mas consigo falar. Perfeito? Próximo. O que você vai reparar aqui, ó. Priorização. Com meta, você consegue priorizar. Você consegue saber exatamente o que você faz. Tomada de decisão te ajuda a definir quais são as melhores. Comunicação. Quando você tem uma meta, você vai reparar que num processo da meta, você precisa envolver com pessoas. Independente qual seja a sua meta. E é importantíssimo que para uma meta dar certo, você cuide disso. Certo? E o primeiro, né? E o principal ali de quando você tem uma meta é o sucesso de você falar assim, ó, eu consegui realizar isso, certo? Isso é muito bom pra gente. Perfeito? Então vamos lá. Próximo. Como atingir uma meta? Certo? Primeiro, defina uma meta específica. Segundo, estabeleça um prazo. Estabeleça específica, com prazo. Uma coisa que a gente fala assim para as pessoas, né? Quebre a meta em metas menores. Então vamos dar um exemplo. Eu defini uma meta, eu estabeleci um prazo para ela, eu quebrei ela em menorzinho para me poder atingir essa meta, eu faço ela em processos menores. Eu crio um planinho, então vou dar um exemplo, eu escrevo isso para ficar mais fácil. Eu reúno recursos. Uma das coisas que é importante quando a gente fala em recursos. Às vezes uma meta, ela não precisa de dinheiro, ela precisa de ação, né? E é importante você saber disso, que, por exemplo, às vezes uma meta longa, uma meta difícil que você vê, se você seguir esses passos que eu estou falando, você consegue realizar ela muitas vezes sem recurso. Porque através de um contato, de uma influência, de amigos, né, de você se disponibilizar a fazer isso, só isso já dá certo, certo? O legal de uma meta é que você acaba se comprometendo a ela. Você acaba observando que, sim, ela te obriga a ter algumas ações, e isso é muito importante. Segundo, é o sétimo ali, é acompanhar o progresso, né? Essas metas, elas vão deixando você muito mais tranquilo com relação a qual progresso que você está tomando, certo? Uma outra coisa também, quando você faz uma meta, é ajustar, né? Eu vou dar um exemplo real, eu querendo perder peso. Eu queria perder peso sem fazer ginástica. Tem jeito? Não tem, entende? Aí eu queria perder peso sem perder meu lanche da quarta-feira. Sabe aquele lanchinho com açaí, com coisa assim? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas eu queria, certo? Outra coisa que eu achei impressionante é que eu tinha 96 quilos, certo? E como que eu conseguiria emagrecer com as mesmas rotinas, com as mesmas coisas, da mesma maneira que eu fazia? E eu comecei a criar uma meta específica, do jeito que eu estou falando aqui. E eu vi que, por exemplo, quando chegou lá no oitavo, quando eu tinha que fazer ajuste, era isso. Por exemplo, assim, eu tinha que tirar 15 minutos para me comer mais tranquilo, certo? Para me mastigar a comida, sentir a comida. E vou dar um exemplo real para emagrecer. Eu perdi 12 quilos. E tudo criando uma meta aqui específica de estar
atingindo o objetivo. Agradeço muito a minha esposa, que está aqui do meu lado, entendeu? Que me ajudou muito a atingir essa meta aí. Mas vamos lá, mantenha-se motivado, então uma meta te mantém motivado. E o principal que eu acho que é o que a maioria não faz, celebrar o sucesso. Coloca de novo no grupo para mim. Põe só assim, eu. O que que é eu? Comemoro toda vez que eu atinjo alguma meta. Coloca para mim assim, ó, eu. Eu quero ver quem realmente comemora, por exemplo, assim, primeiro quem tem meta e depois, né, quem comemora quando realiza. E o que que é interessante? Não fica pensando assim, não, sabe? Assim, não comemora. Às vezes, só de você falar assim, vou assistir uma série porque eu consegui terminar meu trabalho. Ótimo. Você está comemorando. Entende? O importante é isso. Celebre o eu, parabéns, ó, muito legal, eu. Ó, que ótimo. Muito bom. Deus abençoe que continue muito mais. Então vamos lá. Uma meta sozinha, quando eu colocando na imagem, é realizável. Mas a força de um grupo para você atingir uma meta é muito maior. Eu falo para vocês assim, quando o grupo me obriga a fazer algo, eu fico com vergonha de não fazer. E isso muda tudo. Quando o grupo chega e fala assim, você fez, como é que eu vou chegar e falar que eu não fiz? Então, o grupo, ele é essencial para ajudar você a criar metas e é o mais importante, porque todos esses processos que a gente está falando, essas 10 etapas de realizar, o grupo ajuda. Eu não sei se vocês aqui, né? É até bom assim, só levanta a mão para mim. Quem tem amigo que ajuda essas 10 etapas, levanta a mão para mim. Fala assim, ó, eu tenho amigo que me ajuda nas 10 etapas aí. Olha, muito bom. Tem gente que tem, tá vendo? É isso que é legal. É assim, ó, quando não tem, procura, certo? Pede socorro. Fala pro pessoal assim, ó, eu preciso de gente. Quando você tem, ótimo, valorize essas pessoas. Porque é muito difícil você ter pessoas que nessas 10 etapas te ajudam. Perfeito? Vamos lá. Então, meta. Quem conhece meta Smart aqui, levanta a mão. O que que é uma meta Smart? Conhece? Conhece? Levanta a mão? Tudo bem. O que que é uma meta Smart? É uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, correto? É o que a gente explicou lá no início. Então, uma meta SMART. Dica que eu dou: aprofunde-se em estudar o que é uma meta SMART. Isso muda a sua vida, correto? Se você nunca viu, aprofunde-se. Meta SMART muda uma vida. O que que eu tenho agora? Teve uma evolução da Meta Smart. Para quem conhece Meta Smart, hoje em dia existem duas outras características da Meta, certo? Que é a Smart Ter. O que que é uma Meta Smart Ter, certo? É que você tem avaliação e você tem recompensa. Então, uma Meta Smart Ter, ela é um avanço da Meta Smart, certo? Com um processo hoje muito melhor para você fazer uma avaliação da sua meta e ainda recompensar por isso, perfeito? E essa meta Smart, no nosso grupo, você vai reparar que assim, a gente trabalha tudo isso aqui. A gente trabalha quem, como, por quê, onde, quais são os obstáculos. O que que é importante nesse tipo de meta Smart? É que você criou um projeto, né? Esse projeto virou uma meta Smart e as metas Smarts, elas são meio que, vou dar uma real assim no assunto, elas são obrigadas a ser cumpridas para você ter resultado. Perfeito? Então, se você quiser escrever depois, marca isso. Meta Smart, Smarter, é o que te faz ter resultado com as coisas que você precisa ter para realizar os seus projetos. Perfeito? E eu queria te dar um presente, posso? Quem quer um presente, faz o joinha para mim assim, ó. Faz joinha não, coloca aqui para mim, quero ver. Se eu vou fazer você escrever. Quero é grande para escrever, né? Quero. Mas põe aí para mim, só para mim ver quem quer. Ah, ótimo. Muito bom, quero, Paulo. Paulo, que Deus abençoe aí. Esse horário aí, que Deus abençoe. Se você tomou remédio, tomou um energético aí, que Deus abençoe, viu? Quero. Ótimo. O que que eu vou dar de presente para vocês agora? Certo? Eu tenho uma planilha pronta para você definir suas metas. Essa planilha que eu estou te oferecendo aqui está pequenininho, mas ela está prontinha, certo? Ela é pronta, com tudo certinho, com todos os dados certinho para você escrever, para você colocar o dia que você vai fazer, quando que você vai fazer, você criar a sua relação. Está pequenininha aqui, não dá para ler não, mas já vou te mandar. Segundo, nessa meta Smart que eu estou te dando de presente aqui, ela é um pouco mais ainda, porque ela tem um plano de meta.
Então, o que você vai olhar nas abinhas lá desse projetinho? Você tem a sua meta pessoal, você tem a sua meta profissional e você tem um plano de metas. O que que é isso, plano de metas? É uma coisa muito mais aprofundada. Obrigado, obrigado, obrigado. Quem gostou, fala gostei. Aí. O que vocês vão reparar? Essa planilha, ela está prontinha. E ela é uma planilha para tudo que você precisar. Se você quer uma meta pequenininha, se você tem uma meta simples, coloca ela na planilha de metas, perfeito? Pessoal e profissional. Se você tem uma meta mais profunda, aquela meta que você sabe que vai demorar, que tem um bom planejamento, que vai levar um certo tempo, que você vai ter que destringir, né? Dividir ela em vários tipos de metas, ótimo. Entra na parte que está escrito plano de metas, leia cada coluninha lá e escreva, abaixe ela, faça essa planilha virar uma realidade na sua vida. O que que você vai reparar nesse presentinho que eu estou te dando aqui? Ela é uma big de uma planilha para você resolver todos os problemas que você tem. Porque você não vai ter coragem de deixar uma coluna em branco. Você vai pegar cada coluninha dela ali e vai fazer assim, ó, eu tenho que responder aquela coluna. Se você responder, a sua meta é sucesso. Se você conseguir colocar todos os itens de todos os que eu escrevi para vocês nas colunas, a meta de vocês vira realidade. Perfeito? Ó, gostei, 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 gostei. Ótimo. Vou colocar aqui agora para vocês, ó, um QR Code. Quem quiser depois, né? Não sei se vocês estão vendo no computador, pega no QR Code. Quem não quer, está sendo mandado para vocês aqui agora no chat. Correto? Consegue colocar para a gente no chat? Consegue? Eu acho que minha esposa. Cadê o. Dá um tempinho aí que minha esposa vai colocar no chat para vocês. Depois é só clicar lá e abaixar. Gostaram? Faz um joinha para mim, por favor. Quem gostou? E eu vou falar para vocês, aprofunde-se nessa meta. Perfeito? Vamos. Próximo. Eita. Vou falar para você que uma amiga minha virou e falou assim, Bauer do céu, é muito conteúdo. E eu falei assim, meu Deus do céu. Então, muito conteúdo, mas é necessário, tá bom? No dia de hoje, espero que vocês vão anotando aí, depois vocês veem. Ó, uma meta feita em grupo é muito mais simples e mais fácil de ser atingida. Por que que eu vou dizer isso para vocês? Um grupo bem montado, você acha que esse item que você colocou para mim ali, que você pegou uma coluna delas e não respondeu, você acha que o grupo vai deixar você continuar sem você responder? Vai não. Você vai ver que deu certo? Aí, tá vendo? Já tá no chat de vocês aí, perfeito? Depois é só clicar se vocês quiserem aí, depois e abre depois separado aí. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Como criar uma rede network? Aí você fala assim, né? Nossa, então eu fui lá, aprendi sobre mim, aprendi que eu tenho que cuidar das pessoas, eu aprendi que eu tenho historinha, aí eu aprendi que eu tenho que fazer minhas metas. Aí você fala assim, tá, então fiz tudo isso. Para quê? Se você fizer sozinho, parabéns. Você é uma exceção no grupo de 1.000. Não, de 1.000. No grupo de de todo mundo que eu conheço. Eu vou dar um exemplo assim. Levanta a mão para mim, quem conhece um empresário que fez tudo que eu falei até agora, está sozinho e é sucesso. Difícil, né? Eu vou falar para você, todo empresário, toda pessoa de sucesso, ela tem uma rede de network muito bem montada. Correto? Então vamos lá. Como criar, então, essa rede de network? Primeiro, eu queria perguntar para vocês assim: quando começa uma rede de network, qual é a sua história? Correto? Como é? Por que você tem a sua empresa? Por que você tem o seu negócio? O que te faz abrir seu negócio de manhã? O que faz você acordar de manhã e ir trabalhar? Quando você pensa em grupo de network, você tem que pensar isso. Se você não souber responder as 4 primeiras perguntas, você não consegue nem participar de um grupo ainda, certo? Você precisa começar a acreditar no porquê que você tem sua empresa, certo? O que te faz acordar de manhã, o que te faz abrir a empresa, o que faz você ser bom no que você é, perfeito? Então vamos lá, para criar um grupo de network, você precisa saber disso. Segundo, o que eu acho muito importante também que eu quis passar para vocês, pessoas.
né? Elas querem negociar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Não adianta você querer algo se você não é apaixonado. Não adianta você querer participar de um grupo, querer estar junto com pessoas, se você não é apaixonado pelo que você faz. Você precisa ter paixão, você precisa ter vontade, você precisa querer. E as pessoas, clientes, amigos, né? Esse grupo que você tem, eles vão querer ver você apaixonado pelo que você faz. Perfeito? Vamos lá. Vamos lá. Estratégia, então, para a gente garantir um bom network. Quem é apaixonado? Fala para mim. A minha esposa chuchichou aqui, eu acho que todo mundo escutou, né? Fala para eles quem é apaixonado. A minha esposa perguntou para mim aqui. Obrigado, bem. Eu adoro essa colaboração. Assim, né? Quem é apaixonado, né? Fala assim, ó, recebi, já recebi, muito obrigado, legal, existe. Fala assim, ó, eu sou apaixonado, ó, parabéns, eu sou apaixonado, tá vendo? Então vamos lá. Ó, então uma estratégia para você ter de network para empresa e com clientes, perfeito? Primeiro ponto, eu quero que você pense assim, ó, se eu abrisse o microfone agora e perguntasse para você que está aqui agora, assim, ó, quem é você e o que se oferece? E eu desse 10 segundos. Quem que levantaria a mão e falaria em 10 segundos quem é e o que oferece? Eu vou abrir o chat inteiro aqui, ó. Quem teria coragem? Olha que desafio legal, hein? Aí gostei, é para desafiar mesmo. Não precisa nem abrir a câmera se não quiser, né? Mas não tem como, tem. É. Mas em 10 segundos, eu vou desafiar assim, ó. Tem alguém aqui que levantaria a mão e falaria assim: eu me apresento em 10 segundos porque eu sei quem eu sou e o que eu faço e o que eu entrego? 10 segundos, tem alguém? É difícil, né? Eu também não levantaria a mão, não. Eu ficaria com receio. Eu assim, ó, mesmo sendo influente, é, eu mesmo sendo influente alto, eu travei. Eu fui participar uma vez de um network que nem sabia o que era. E chegou um cara para mim e falou assim: Bauer, sua vez. Eu cheguei lá, o cara falou assim: ó, você tem aí um tempo. Eu não tinha cartão, na época era cartão. Eu não tinha cartão, eu não sabia falar, eu não sabia o que fazia. Começou. Ah, imagine eu na frente de 20 empresários para apresentar que eu era coach, né, que eu era master coach, que queria falar de master, com formação a, sei lá, 3 meses de formação, achando que eu estava travado, né, e não sabia o que fazer, certo? Resumo, eu não soube responder isso de jeito nenhum. Travei, cheguei na frente de todo mundo, falei, ó, eu sou coach executivo, eu ajudo empresas a melhorar o processo, e se precisar de mim, eu tô aqui. Eu acabei de sair da frente, veio um coach executivo, uma big de uma bagagem, com cartão, certo? Em 4 partes, com todos os processos do cartão. O cara virou e falou numa clareza, explicou a empresa dele de uma maneira tão clara que eu falei, ô, desculpa falar, ô lugar, que nem aquela música, né? Ô vida, ô dor. Gente, eu passei uma vergonha. Resumo, parou o network, ninguém veio falar comigo. E juntou uns 10 para falar com ele. Você imagine isso, gente. Por quê? Porque essas duas perguntas que eu estou fazendo para vocês me travou. E eu vou falar para vocês, eu sentei uma vez numa rodada de negócios, né, lá no Sul, em Caxias do Sul, e numa rodada de negócios, vou ser real, todo mundo que passou por mim foi me ensinando o que eu tinha que falar e eu não falava. E o pior é que 55 empresários fazendo troca de cartão, sabe? Eles fazem umas rodadas de negócio que assim, você vai trocando de cadeira. E você vai trocando, todo mundo falando e você entregando cartão. Só para multinacional. Mas você imagina assim, eu não sabia como fazer, eu não sabia como falar e estava lá para representar a empresa. Correto? Então, guarde isso, ó. Quem você é e o que você oferece. Se não sabe, escreve. Eu preciso me apresentar em 10 segundos. Difícil, né? O grupo de network te ajuda nisso. Porque eu não estou interessado, guarda isso bem na cabeça de vocês. Eu não estou interessado em troca de cartão agora. Você tem que se preparar para fazer um bom network. Entenda isso?
Você tem que se preparar para estar num grupo de network nota 10. Entende? Aquele grupo de network você fala assim, ó, adorei falar hoje de mim. Adorei entender como que eu me apresento. Vamos lá, então, caneta e papel na mão, porque o que eu vou falar agora aqui é do curso, hein? Ó, super simples, né? Como eu falei, mas a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Perfeito? Então vamos lá, vou ajudar hoje. Etapa para uma boa apresentação. Primeiro, comece com uma saudação. Simples, né? Fala assim: olá a todos. Difícil? Não é. Mesmo que você seja um conforme alto, que você não goste de pessoas, que você não goste de se apresentar, certo? Que você não queira falar com ninguém. Você vai chegar e falar: olá a todos. Perfeito? Segundo, apresente-se. Meu nome é Power. Simples. Olá a todos. Meu nome é tal. Segundo, descreva a sua empresa e o seu negócio de uma forma sucinta. Então, vou dar um exemplo. Sou o proprietário da empresa BR Treinamentos, Bauer Treinamentos. Nossa senhora, né? Aí você começa a pensar assim, nossa, então eu tenho que responder olá, porque quase ninguém dá olá. Segundo, eu tenho que falar meu nome. Terceiro, eu tenho que falar que sou proprietário de tal empresa. É o mínimo. Você vai ver que é assim, super simples para você se apresentar. Perfeito? Destaque as conquistas que você teve. Então, nós, recentemente, fizemos isso, isso, isso. E o que ajudou as empresas a fazer isso, isso. Então, vou dar um exemplo. Eu, Bauer, né, sou dono. Olá, tudo bem? Meu nome é Bauer, certo? Eu sou proprietário da BR Treinamentos. Recentemente, eu treinei 22 empresas a estarem preparadas para a network. Nessa apresentação, eu consegui uma média de 40% a mais de clientes. Perfeito? Então, vão guardando. Primeira, segunda, terceira, quarta etapa. Segunda, a última, termina com uma chamada para ação, certo? Então, se alguém, olha lá, estou interessado em conectar com outros profissionais de tal área, perfeito? Então, você pensa assim, ó, se eu tô, se eu tô nesse momento, já fiz a primeira, fiz a segunda, me destaquei, falei o que eu tenho e termino com uma chamada para ação, só isso aqui, em 10 segundos, você chama a pessoa para fazer. Ah, tem gente com sono aí. Ai, eu já tô cansado também, né? Vamos lá. Que Deus abençoe. Ó, estou interessado em conectar com outros profissionais da área tal, certo? Então, o que que eu peço para vocês? Entenda que um grupo bem montado, a gente vai pegar essas estruturas que tem aqui, a gente vai estar descrevendo como fazer, de que maneira tem, de que maneira que é seu produto, o que que te faz ter diferenciais, quais são os diferenciais que você tem, né? Como é que você cria essa chamada para ação? E aí vou além agora. Se você pensar hoje em você, certo? Apenas pense, como que estão esses segmentos com você, certo? Para pensar um pouquinho e fala assim, ó, como é que eu estou hoje fazendo aquelas etapas que eu acabei de falar para você? Se você tem cartão pessoal, ótimo, funciona também ainda. Cartão digital, certo? Panfleto, certo? O catálogo digital que funciona muito. Aí você fala assim, meu WhatsApp Business, tá legal? O Google Mapas que você tem hoje está claro. Ele está mostrando quem é você, o que que você faz. Sabe, em 10 palavrinhas lá, em 3 linhas, você tem que estar claro, certo? Como você se apresentar, certo? Instagram, Facebook, eu vou dar um exemplo. Tem empresas que falam assim, ah, eu tenho um produto, eu tenho tudo, mas não para pensar no básico, certo? Como chamar para uma ação, como falar alguma coisa, como preparar para poder estar nesses meios de uma maneira correta, perfeito? Então vamos lá. O que que eu peço para vocês? Quando se monta um bom grupo, ele exige esse tipo de coisa ser analisado. E se você tá, a gente chama de amadurecimento empresarial, correto? Se a sua empresa está num nível que isso funciona, perfeito. Mas se não está, vamos começar. Vamos fazer lá do início. Vamos estar planejando isso de uma maneira correta. Perfeito? Então é por isso que eu criei um grupo de network. O que que eu queria falar? Para te dar oportunidade de negócio, trocar conhecimentos, certo? Desenvolver a sua parte, né, profissional. Ficar olhando aqui, porque tá tudo certo. Aprendizado contínuo. Você vai ver isso, que um grupo legal, ele te dá um aprendizado contínuo. Toda semana tem um conhecimento legal para você ter, certo? E isso traz uma clareza muito bom para você.
Recrutamento. Vou dizer real. Quem tem empresa aqui que precisou de gerente? Quem tem empresa aqui que precisou de uma pessoa que fosse um conforme alto, para poder trabalhar em planilhas, trabalhar em parte de gestão? Quem precisou de uma pessoa para vender? Aí eu falo para você, um grupo de network bem montado, sempre tem alguém para indicar. Sempre tem alguém que vai chegar para você e falar assim, ó, eu conheço tal pessoa. Se eu não conheço a minha rede de contato, vou dar um exemplo em São Paulo. Eu precisei de um gerente para um restaurante de comida japonesa, certo? Foi tiro e queda. O cara perguntou para mim na sexta-feira, eu mandei para o grupo que eu tinha de amigos, foi passando, 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 apareceu o gerente na quarta-feira, com o currículo exatamente com o tipo de perfil e conhecimento que ele queria. Você entende? Então, para recrutamento, um grupo bem montado faz toda a diferença. E mesmo que você entenda isso, mesmo que você não tenha pessoas de indicação, mas você começa a analisar para a sua empresa o que é que são as características principais para aquele cargo. Entende? Isso faz uma diferença muito grande. Fortalecimento da marca em grupo de network, acesso a recursos, uma coisa real aqui, investimento, empréstimo, certo? A parte de seguros. Quando você tem acesso a um bom grupo de network, quase que 100% dos grupos tem pessoas que são especialistas nessas áreas, certo? E se não tem, a gente procura. Entende? Se a gente vê que para o grupo é necessário alguns assuntos, é fundamental que o grupo ajude essas pessoas a ter esse tipo de assunto. Perfeito? Então vamos lá, suporte profissional, que é muito legal, né? Possibilidade de inovação. Vou dar um exemplo real. Todos os cursos de formação que tem hoje, muitas vezes em grupo, você tem acesso a essas inovações, muitas vezes só por alguém compartilhar um conhecimento. Entende? E o legal de um grupo é que às vezes não pode ter aquele negócio que aquela pessoa sabe tudo. Não. Já aconteceu em grupo de eu estar sendo o gestor do grupo e vir alguém com especialidade na parte de. Vou dar um exemplo real que aconteceu num grupo que eu fiz. Eu tinha muitos conflitos familiares. Você entende? Pai com filho, filho com irmão, irmão com tio. Todo mundo trabalhava na empresa e era um conflito enorme. No grupo, se definiu que eles queriam um treinamento para gestão de pessoas, certo? E eu tinha uma parceira que era especialista nessa área. Ela veio e deu um super treinamento de gestão, né, de comportamento para esse tipo de relacionamento. Você entende como é que o grupo faz isso dar certo? Então vamos lá. Próximo. Tá acabando já, gente. Quantas horas, por favor? 8h50. Tá bom. Deus abençoe. Que hora da semana você faz network? Pensa isso em você. Não perca a oportunidade de estabelecer metas, criar seu plano de ação. Perfeito? Não perca essa oportunidade. E eu quero aproveitar para apresentar uma proposta para vocês. Tem permissão? Faz joinha para mim, por favor. Certo? O que eu fiz aí? Eu fiz um network ponto 2. Eu tinha apresentado um network ponto 1, agora eu estou apresentando o network ponto 2. Certo? O que é o network? 8 encontros online. Vamos pensar assim, ó. Vão ter 8 encontros em 30 dias, certo? Como que vai funcionar? Primeiro, 4 encontros de treinamentos. O que é? São 2 horas em reuniões de grupo, certo? Então, são 2 horas de treinamento. Treinamento de gestão de pessoas, desenvolvimento de novos conhecimentos, novos relacionamentos, oportunidades de negócio, técnica para fortalecimento, né, da sua marca, possibilidade de inovação, tornar sua empresa mais conhecida ou seu serviço, né, e apoios em momento de crise. Como é que vai funcionar isso? Datas previstas. 2 antes de terminar o ano e 2 depois que começar o ano. Por quê? A gente vai preparar 2 sessões que você vai ter um monte de treinamento no dia 6 e no dia 13 de dezembro, certo? Aí a gente passa o período de festas, você vai ter algumas atividades para fazer, aí você volta no dia 3 e no dia 10 para concluir o que você tem e mais outros treinamentos nessa área. Perfeito? Essas são as 4 primeiras reuniões. Depois disso, nós vamos fazer mais 4 encontros. E aí que eu vi que funciona. É assim, ó, é 4 encontros exclusivo com você. Entende? Então, assim, a gente tem o grupo que vai funcionar, porém, eu vou fazer 1 hora por semana, né? 1 hora por semana, eu vou pegar minha agenda, eu vou ligar para você, vou estar junto com você.
Primeiro, desenvolvendo um plano de metas com você, acompanhando o progresso dessas metas, certo? Eliminando a maioria dos problemas que você tem, porque você vai ver que é tudo historinha sua, certo? E se não tiver, a gente cria o processo para isso. Vou estar te motivando. Então, toda semana eu vou estar com você te motivando, te ajudando. E o que eu falo pegar na mão é assim, sabe, eu sou coach executivo, certo? Então, a maioria dos processos eu conheço. E eu sou master coach. Você sabe quando você precisa de alguém que fala para você assim, Bauer, vamos? Não fez por quê? Ou vou dar um exemplo. Ah, eu não consegui por isso. Eu sou obrigado a dar a solução para você, você entendeu? O legal de pegar na mão é você entender o momento que a pessoa está. É entender que naquele momento, daquele horário, ela precisa desse tipo de empurrãozinho. Entende? Isso faz uma diferença muito grande. Então, o que que eu montei? Eu montei 8 reuniões. Uma vez por semana, você vai ter a minha pessoa junto com você. Eu vou te ligar, a gente vai fazer a reunião, a gente vai ver o que está acontecendo, vai montar o seu plano junto, certo? E uma vez por semana você vai ter uma série de treinamentos, certo? Então, toda semana você vai ter 2 encontros comigo, certo? Então, no dia 6, na semana do dia 6, eu vou ter um encontro com você, e aí é data conforme agendamento. Então, a pessoa vai entrar lá, vai ver o horário, a gente vai agendar, certo? Então, na semana do dia 6, na semana do dia 13. Aí a gente volta na semana do dia 3 e na semana do dia 10. O que que eu vou falar para vocês assim? Isso aqui faz uma diferença muito grande. Quando você tem as suas metas, os seus objetivos, né, que são o grupo que vai fazer, e tem mais uma pessoa que vai te acompanhar, que vai lá te ajudar a resolver esse assunto, tudo faz a diferença. E o que que eu vou te dizer? Uma média de mercado, o valor médio seria 2.500 por 8 reuniões, certo? Uma média de mercado. Aí o que que eu quero dar hoje para vocês, certo? Para quem participou lá da primeira vez, teve outros bônus. Esse agora, nós diminuímos um pouco, mas temos mais aulas. Um relatório completo de perfil comportamental, certo? O que que é o perfil comportamental? São 56 páginas falando assim seus pontos fortes, seus pontos fracos. É um relatório montado pela Febracis, certo? É tudo eletrônico, então ele monta, ele desenvolve esse relatório, é um super relatório, certo? E mais o quê? E mais 1 hora de treinamento de chat GPT e inteligência artificial. O que que é isso? Eu reuni para ensinar você a instalar os melhores recursos que tem, o como você fazer a pergunta certa. Então, assim, eu estou desenvolvendo tal coisa, eu estou desenvolvendo um produto. Ótimo. A gente chama de prompt. Eu vou te ensinar a colocar um prompt que o chat GPT... Eu tenho mais umas 8 ferramentas fora o chat GPT, certo? Essa 1 hora que eu vou te dar, você vai instalar ele, eu vou te mostrar como é que funciona, vou te ensinar como que escreve, certo? E como que te dá esse resultado, tá bom? Então é 1 hora de treinamento com você para chat GPT e mais o relatório completo. A média do relatório de mercado é mais ou menos R$ 300, certo? E o valor do treinamento de inteligência artificial é mais ou menos R$ 99 a R$ 100 um treinamento de 1 hora, tá? O que é importante aqui é que não é só treinamento, né? Eu vou ajudar você a instalar e fazer isso funcionar, certo? O que que eu falo para vocês? Esses bônus aqui, eles são para quem está online, certo? Depois de online, eu não vou fazer novamente, eu não vou abrir isso para outras pessoas. Como eu falei, esse aqui é um projeto para nós que estamos nesse momento. Aí o que que eu vou falar? Oportunidade única, certo? Promoção válida. Essa promoção é só para hoje, certo? Até as 24 horas. O que que eu tenho? É só para as 3 primeiras que vão ganhar os 8 encontros, certo? Que são os 4. O relatório completo e o treinamento de inteligência artificial. O que que eu digo para vocês? O valor de mercado hoje, então, seria R$ 2.899 para você ter esses 3 itens e participar de todos esses encontros. Só que eu não quero nem saber desse valor. Você entende? Eu quero ajudar quem está aqui. E o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por apenas 497, certo à vista, ou 12 de 49,70. Então, quem participou da outra era uma outra proposta. Essa aqui agora, 49,70. É uma pizza. Se você falar assim, ó, eu vou tirar uma pizza
do meu mês eu vou pagar para ter essa pessoa junto comigo, para ter um acompanhamento, para criar, né, esse tipo de coisa, ter o relatório completo, participar da inteligência artificial, certo? Por R$ 50 por mês, R$ 49,70, certo? E aí, o que que eu falo para vocês? Não perca essa oportunidade de ganhar de desconto R$ 2.402, tá bom? Então, aproveita, R$ 49,70 para quem fechar até o final do dia. Gente, eu sou muito motivado, certo? Eu tenho, assim, a alegria o dia inteiro da minha vida, eu sou muito feliz. Porém, sabe quando começa a acontecer aquele probleminha? E aí vem um problema, vem outro, vem outro. E eu gosto dessa bateria para você entender assim, a pessoa começa muito bem o dia, e aí devido aos problemas, né, vai caindo, 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 caindo. O que que eu entendi com o network? Que quando você está num grupo, as pessoas vão chegar para você e vão falar assim, ó, vambora, vamos, Marilda, levanta, vambora, vambora, vamos junto, vai, para com isso. Flavinha, Flavinha, ó a intimidade. Flávia, ô Flávia, vambora, Flávia, entendeu? Ó, quando é um grupo, as coisas mudam. Por quê? Porque você chega um momento que você tá com a bateria tão fraquinha, tão assim, mas chega alguém e fala para você, vambora, 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 tá na hora. E aí eu vou te dizer, eu tenho esse capricho, esse cuidado, certo? De não deixar ninguém desmotivar, certo? Eu sou uma pessoa que você vai reparar nesse negócio. É assim, todo mundo, todo mundo precisa ter uma motivação. E você entende que assim, ó, eu fiquei muito tempo, desmotivava, motivava, desmotivava, motivava. Quando eu estava super motivado, vinha um problema, igual a bateria está mostrando, acabava tudo de novo. E eu entendi que para mim não ficar nisso, eu precisava ter pessoas do lado. Eu precisava ter um grupo bem montado, pessoas que me fortaleciam, independente de qual área. Para mim foi muito importante isso. E eu vou dizer para vocês, coloquem aí na consciência, alta performance, certo? Alta performance. A gente só consegue tendo autorresponsabilidade, comprometimento, certo? E disciplina. Para você conseguir ter alta performance, você primeiro precisa saber que é você que é responsável. Então, a sua autorresponsabilidade fala: eu sou responsável pelos meus resultados. Eu sou responsável pelas coisas que estão ou boas ou ruins na minha vida, certo? Comprometimento é você fazer o que precisa fazer na hora que precisa fazer, certo? Da melhor maneira possível que você conseguir fazer. E disciplina. O que que eu queria pedir permissão para vocês? Vou passar um videozinho sobre disciplina. Posso? Faz um joinha para mim? Presta bastante atenção para você entender o que é disciplina. Homens criam hábitos, hábitos criam futuros. Comportamento número 1 que gera sucesso em qualquer área da sua vida é a disciplina. Você precisa enfrentar certas dores para você construir a vida que você quer. Nem tudo vai ser fácil. Encara essas dores que lá na frente você vai olhar para a cicatriz e vai falar: valeu a pena ter conquistado isso, valeu a pena ter feito essa luta. Disciplina e talento. O cara com talento e sem disciplina, ele não consegue fazer nada. O cara com 100% de disciplina e 0 de talento, ele faz o que ele quiser. Ninguém pode te impedir de ralar. Ninguém pode impedir você de se esforçar. Por isso que gente que é tenaz, que não desiste, dá muito mais certo do que pessoas que são talentosas. O que é disciplina? É você abrir mão de um benefício imediato para um benefício futuro. Isso é disciplina. Só que as pessoas não fazem. Elas não abrem mão do prazer imediato para um benefício futuro. É gente que está acostumada com a satisfação passageira, porque a gente tem essa tendência a esquecer daquilo que motivou a gente buscar aquilo. Se você ficar procurando satisfação pronta, você vai acabar viciado em droga, porque é a única coisa que dá satisfação imediata.
Quando você depende apenas da motivação para fazer as coisas, você vira um escravo do seu estado emocional. Se eu tô bem, eu faço coisa pra caramba. Se eu tô mal, eu não faço nada. Não é assim que funciona. É disciplina. E você tem que continuar fazendo durante um longo tempo, independente se você estar bem ou não. As pessoas costumam ter uma ideia equivocada de que o sucesso é fruto de talento. Quando você imagina que o Messi, por exemplo, ele naturalmente tem aquele dom, você esquece muitas vezes das dezenas de milhares de horas que ele passa treinando, praticando para que ele consiga ser um bom jogador. Quando você imagina que o Steve Jobs, ele naturalmente tem um talento para os negócios, você esquece o número de fracassos que ele teve, o número de tentativas que ele teve que errar, aprender e fazer de novo para que ele conseguisse chegar ao sucesso. O que acontece é que o talento, sem o esforço, ele nada mais é do que potencial desperdiçado. É enfrentar a verdade, o que verdadeiramente você quer para a tua vida, né? O que você quer para você? O que você quer para a tua vida? Absolutamente tudo começa com uma visão de futuro. Absolutamente tudo começa com uma visão de futuro. Se você não consegue visualizar um futuro atraente para você, não existe um futuro. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais disciplina. Disciplina, foco, determinação. É isso que vai te levar para o sucesso. Você escolhe uma coisa e você repete essa coisa que você se predeterminou para fazer. Tem que ser disciplinado. Faça uma ação, ajuste seu pensamento, refaça essa ação. Perceba o que você fez, reconheça a sua vitória, torne isso numa atitude, atitude em hábito. O hábito vira sucesso. Esquece isso de dom. Esquece isso que alguém foi tocado por alguma coisa. Para de diminuir o esforço que as pessoas fazem. O problema não são recursos, é a sua mentalidade, onde você coloca a sua força, o seu poder pessoal. O sucesso não é fruto de talento inato. O sucesso é fruto de garra, da capacidade da pessoa acordar todos os dias e se encantar com aquilo que ela faz, se manter motivada para continuar fazendo. Em segundo lugar, que é a capacidade que a pessoa tem de apanhar, cair, levantar, aprender com essa queda e tentar de novo de uma forma melhor. Ou você está no comando ou está sendo comandado. Para tudo na vida. Você está no comando do dinheiro ou está sendo comandado por ele. Você está no comando das suas ideias ou está sendo comandado pelas ideias de alguém. Ou você está no comando do tempo, das tarefas ou está sendo comandado por elas. Disciplina é o nome do jogo, não é motivação. Motivação pode até ser bom para você começar, mas para você continuar, que é o que ganha jogo, você tem que ter disciplina. A repetição gera a perfeição. Você chega onde você quiser com disciplina. Para que você se torne bom em alguma coisa, vai pelo menos 10 anos mexendo somente com aquilo. É esforço. É esforço, é esforço, é esforço, é esforço. Toma uma atitude, que a atitude muda o teu pensamento. E quando mudar o teu pensamento, muda quem você é. Cara, faz o que você tem que fazer. Seja consciente de que se você ainda não é bom em alguma coisa, é porque você não perseverou o suficiente. Você precisa entender de uma vez por todas que menos é mais. Você precisa se concentrar em poucas coisas e nas coisas que são mais importantes para você. O que de fato você quer. O que de fato vai promover uma mudança na sua vida. Você precisa estar focado nisso. Então, primeiro para com esse negócio, como que eu faço porque eu não tenho talento? Você tem, ainda não descobriu. Mas enquanto você não descobre, vai na força, vai na disposição, vai na determinação, vai na determinação de fazer dar certo. Isso é muito maior e mais forte do que você imagina. O cara com disciplina, ele faz o que ele quiser. Por menos talento que ele seja, o que ele quiser. Então a disciplina é tudo na vida. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Disciplina. Desenvolve essa habilidade. Vamos lá. Então, a etapa para criar disciplina é simples. Defina seu objetivo, estabeleça as metas, correto? Faça uma ação, ajuste o seu pensamento, refaça essa ação, persista. Reconheça essa atitude sua e transforme num hábito. Se você quer ter disciplina, segue essas etapas. Você vai ver que, assim, para que tudo como network, tudo na sua vida, os seus projetos, suas profissões, seu trabalho,
Entenda como que se cria um hábito e faça esse hábito virar uma realidade de todo dia, de toda hora. É disciplina, é perseverança, é fazer uma ação cada dia, não é 10, certo? É apenas uma, defina ela e faça ela. Perfeito? Vamos lá. Disciplina, mais foco, mais determinação é igual a sucesso. Perfeito? Sem disciplina, sem foco e sem determinação não faz isso. Um grupo te ajuda muito a realizar isso. Segundo, aqui ó, desenvolva uma visão de futuro. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Tem gente que está olhando para o futuro nublado. Vocês estão vendo a nuvem do lado ali? Tem pessoa que fica olhando e só vê tempestade. Você entende? Para o tempo todo só olhando a tempestade. Por mais que queira imaginar um futuro bom, tá desse jeito. E vou falar para você. Você vê que a mulher colocou uma luneta? Por que essa mulher colocou uma luneta para ver a visão de futuro dela? Porque quando você pega uma luneta, você enxerga muito além. Você entende isso? Visão além. Enxergue o que está vindo pela frente, qual que é os propósitos, qual que é os seus objetivos. Perfeito? Vamos lá, saia da zona de conforto. Quem aqui, coloca no chat, só para me ver que vocês estão acordados. Coloca no chat assim. Quem está na zona de conforto, coloca assim, eu. Só para ver, vamos ver quem que responde para mim aqui. Quem está na zona de conforto? Que acha assim, nossa, eu estou na zona de conforto. Vamos ver só para acordar o pessoal. Eu. Ó, eu. Ó, que bom. Estão acordados, tá bom? Vamos lá, ó. Saia da zona de conforto. Eu conheço muita gente que tá sentadinha que nem essa mulherzinha, que nem esse homem do lado. Sabe? Você pergunta para ela assim, tá bom assim? Ah, mas meu grupo tá bom, certo? Ó, tá bom de mineiro, né? Eu falei tá bom de mineiro agora. Tá bom, então está bom, está ótimo. Eu vou mudar a palavra para não falar tá bom. Então, ó, saia da zona de conforto. Entenda que a zona de conforto mata a gente. Quando a gente acha que está tudo certinho, tudo bom, não está não. Saia dessa zona de conforto. Segundo, se você pensa que pode, parabéns. Se você pensa que não pode, também parabéns para você. Entende? De qualquer forma que você pensar, você está certo. Se você falar que você não pode, ok. Se você falar que pode, maravilha. Certo? Quem define o que você pensa, eita, boa noite. Aí, prazer te ver. De qualquer forma, você está certo. Entende? Então, assim, ó, são suas crenças que vão estar no seu comando. E depende muito de quem você tem do lado. Depende muito de quem está com você nessa jornada. Perfeito? Então, vamos lá. Eu quero trazer, né? Eu quero acrescentar muito valor à sua vida. Eu quero acrescentar muito valor à sua empresa, certo? Eu quero muito que isso dê certo. Vocês estão vendo que o que eu estou te oferecendo aqui é uma big oportunidade que você tem de ter pessoas boas do lado, de você ter treinamentos igual esse que eu estou te dando, certo? Então, aproveita, perfeito? Se gostou do conteúdo, então aproveite e venha com a gente. Quem quiser me seguir depois no meu Instagram, tá lá, Bauer Ribeiro SJC. É um Instagram simples, porque é um Instagram pessoal. Eu ainda não criei o meu profissional ainda, porque eu estou desenvolvendo esse produto com vocês, certo? Mas que Deus abençoe, me segue depois lá. Vou mandar depois para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Que Deus abençoe cada um que está aqui, tá bom? Agora, vou pedir para vocês uma coisa, vou interromper aqui. Vou abrir aqui antes de qualquer coisa, certo? Tá todo mundo aqui. Obrigado por esse sorriso enorme que vocês estão dando. Quase 2 horas, né? Mais de 2 horas falando com vocês. Mas que Deus abençoe, que Deus proteja cada um aí. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Quer que eu libere para falar alguma coisa? Se quiser alguma coisa, estou à disposição. Terezinha, Terezinha, cadê você? Posso te liberar aqui? Cadê você? Parará, Terezinha. Aqui não apareceu para mim, não. Então, gente, ó. Parará. Gente, eu gostaria muito de pedir permissão para tirar uma foto. Posso? Então, queria um sorrisão no rosto, certo? Vamos lá. Deus abençoe demais. 1, 2, 3. Deu? Perfeito.
Então, gente, ó, agradeço de coração. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todo mundo, tá bom? Que se vocês conhecerem pessoas que são empresários, que são amigos, que querem participar do grupo, indique, fale do meu grupo, fale desse projeto que eu tô. Eu agradeço muito porque a Adriana aí, Adriana, coração, viu? Já vi que você tá no grupo aí, né? Foi uma pessoa muito 10. Agradeço a todo mundo. Que Deus abençoe. Quer falar alguma coisa, Lila? Deixa eu liberar aqui. Olha lá. Boa noite, falar rapidinho. Boa Boa noite, noite. pessoal. Bauer, na realidade eu entrei só para ficar 30 minutos devido ao fuso horário, né, que já são 1 e pouca da manhã. Meu Deus. Mas seu conteúdo foi tão interessante que assim eu não consegui sair. Eu acabei de falar com o Flávio, não consegui sair, não consegui deixar desligar aqui e dormir. Parabéns, viu? Parabéns, uma forte candidata assim para seu programa. Parabéns mesmo, maravilhoso seu conteúdo, maravilhoso sua forma de passar para a gente. Eu estou encantada. Meus Obrigado. parabéns. Agradeço demais, Tá Lila. bom. E assim, o que eu falo para vocês é assim, eu nesse momento, às vezes assim, a gagueira, né, o jeito rápido de falar, né, pode até estar assim, mas você pode ter certeza absoluta, é de coração, é muito legal eu ter um conhecimento e estar passando para pessoas que querem, né, que estão a fim de ter mudanças, que estão a fim de ter uma realidade diferente. Então, assim, agradeço de coração, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui, por estarem me prestigiando e me dando esse momento na vida de vocês. Tá bom? Gratidão, Você gratidão, merece. gratidão. Parabéns. Fica com Deus e um grande abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu vou soltar o áudio de todo mundo aqui. Deixa eu ver como é que solta o áudio aqui. Agora foi. Mas um grande abraço. Obrigado. Tchau. Felicidade pra vocês.